Cheque Mais Notícias. Nós atingimos o fundo do poço. Supremo Tribunal Federal, de maneira surreal, tomou uma decisão contrária à lei e à sua própria jurisprudência, se reuniu para julgar o habeas corpus impetrado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu para julgar, não julgou. Daí, como havia o risco de Lula ser preso a partir de segunda-feira, deu um jeitinho. Inventamos uma espécie de habeas corpus pré-datado. Por 6 votos a 5, Lula está livre da cadeia até o dia 4 e depois do dia 4 estará livre da cadeia também. O Supremo fez o serviço. Marcos Souza. Como o habeas corpus só será julgado agora na quarta-feira que vem e na segunda-feira está marcada a análise do último recurso de Lula, em segunda instância, o que pelo atual entendimento poderia levar ele à prisão, o advogado do ex-presidente, Roberto Batóquio, pediu uma liminar para que Lula não seja preso até o julgamento do HC pelos ministros, que acontece no dia 4 de abril, portanto, depois do feriado. Depois de votarem a apreciação do habeas corpus, os ministros votaram pelo adiamento da sessão e, por último, votaram ainda a liminar, que foi por maioria atendida. Ou seja, Lula não pode ser preso na segunda-feira. Aliás, ele não pode ser preso até que a corte decida se aceita ou não o pedido de habeas corpus preventivo. A defesa sustenta que Lula só passe a cumprir a pena depois do chamado trânsito em julgado do processo e não após finalizados os recursos em segunda instância, como é o entendimento atual. Dos 11 ministros, 7 votaram pela análise do habeas corpus preventivo, que agora ficou marcado para dia 4 de abril. Outros 4 votaram contra. Quer ver a posição de cada um deles, Nenê? Vamos lá. O Edson Fachin, que era o relator, votou contra o julgamento do habeas corpus. O Alexandre Moraes votou a favor do julgamento do HC. Luiz Roberto Barroso contra. Rosa Weber a favor. Luiz Fux contra. Dias Toffoli a favor. Ricardo Lewandowski a favor. Gilmar Mendes a favor. Marco Aurélio de Mello a favor. Celso de Mello a favor e a Carmen Lúcia, presidente do STF, votou contra o julgamento. Bom, para a gente tentar tirar do juridiquês e levar para a vida nossa, do dia a dia, para você que está aí na sua casa, no carro, no trabalho. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Perdeu a tarde inteira para decidir se o habeas corpus deveria ou não ser julgado. Não era para decidir o mérito do habeas corpus. Era para decidir se ele deveria ou não ser julgado. Uma conversa enrolada que levou mais de 4 horas. Daí entrou noite adentro. Aí tinha um ministro que tinha que pegar um avião, tinha outro que tinha um compromisso. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer o seguinte: bom, então vamos adiar. Mas adiou para hoje? Não. Empurrou para depois da Páscoa. E aí, abriu-se um problema. Segunda-feira, a Justiça em Porto Alegre vai trabalhar, iria julgar os embargos de declaração do ex-presidente Lula. Embargos que serão rejeitados por unanimidade. Aí o Lula poderia ser preso a partir de segunda-feira. Aí o Supremo fez uma gambiarra. Resolveu empurrar o julgamento para o dia 4 e criou uma espécie de salvo-conduto para o ex-presidente Lula de ontem até o dia 4. O que é algo que afronta a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu contra o Supremo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, para fazer o serviço e defender o Lula, para proteger Lula, o Supremo julgou contrariamente àquilo que o Supremo sempre julgou. Fez o serviço de uma maneira sórdida, lamentável, tribunal de republiqueta de bananas. O Supremo Tribunal Federal, na fala da ministra Rosa Weber,
uma ministra atrapalhada. O voto dela é incompreensível. Ela parece aquele cachorro que corre atrás do próprio rabo. Gira, 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 gira e faz o serviço. Nós estamos diante de uma decisão vergonhosa do Supremo. Sabe o que tinha que acontecer? Na real mesmo, se o Supremo fosse seguir o direito, todos que poderiam ser presos nessa situação de início do cumprimento da pena de segunda instância, deveriam ter um salvo-conduto até o dia 4 de abril. Se a ideia é mudar a jurisprudência, deveria ser estendida essa decisão a todo mundo, e não ao Lula. Hoje nós temos um Tribunal Supremo no Brasil que trabalha para a liberdade do ex-presidente Lula. Não há o que se dizer aqui, a não ser uma frase que eu detesto ter que dizer. Mas vou dizer. Eu avisei. Eu disse que o Supremo ia fazer o serviço. Tava na cara. E eu não disse ontem nem anteontem. Faz semanas que este jornal vem advertindo que tudo se encaminhava para que o serviço fosse feito no Supremo. Sabe quando que o Lula vai ser preso? Nunca. Nunca. É isso. Mais do que isso, é a gente discorrer sobre a realidade brasileira que tanto nos envergonha. Eu tenho vergonha da Suprema Corte Brasileira. O Supremo Tribunal Federal dá vontade de chorar. Quero abrir um parêntese aqui, tenho certeza que o Mark vai me acompanhar nessa análise que eu faço. Eu quero, com toda a honestidade do mundo, tirar da lista do Supremo Tribunal Federal, daqueles que nos envergonham, o ministro paranaense Luiz Edson Fachin. O Fachin agiu absolutamente de maneira certa desde o começo. Ele não conheceu do recurso do Lula, do HC. Ele rejeitou o recurso do HC. E ontem ele observou. Ele disse o seguinte, eu vou dizer a frase do ministro paranaense Edson Fachin. Ressalto que até o momento não há neste plenário colegiado orientação majoritária que tenha alterado os 3 julgamentos anteriores. Um dele e 2 do STJ. E aí concluiu Fachin. E não havendo modificação da orientação expressa, não há como se fazer o que se está fazendo aqui. Pois o Supremo tocou o trator e a carroça em cima da lei, da jurisprudência, do relator, que foi o ministro Fachin, do Alexandre de Moraes, que o acompanhou, do Luiz Roberto Barroso, no mesmo sentido, do Luiz Fux e assim por diante. Ministra Carmen Lúcia, ministro Fux, ministro Barroso, ministro Alexandre e ministro Fachin. Os 5 votos que devem ser tirados desta pataquada. Mas o ministro Fachin foi muito firme. Parabéns ao professor da Universidade Federal do Paraná. Que vergonha do Supremo. Que corte lamentável. E aí, Mark? Olha só, Denis, os ouvintes estão participando aqui já sobre esse assunto. A Catiane do Campo Comprido diz que é uma vergonha o que aconteceu no STF, na opinião dela. O final telefone 1259 também diz que o pior foram os elogios rasgados dos ministros à apresentação da defesa do Lula. Não, mas isso aí tudo bem, foi uma ostentação oral bonita, fez uma ligação com o movimento revolucionário francês, a defesa da liberdade como um dos pilares da democracia, do Estado Democrático de Direito. Foi um discurso muito bonito. Mas não foi aquele discurso ali do Batóquio que fez com que os ministros julgassem a favor do Lula. Não é isso. Estava tudo certo já para fazer o Lula. Eles presta atenção no jogo, eles enrolaram a tarde inteira para não dar tempo de julgar. Por isso que eles ficaram naquele blá, 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 para não dar tempo. Daí eles, no cafezinho, no intervalo, ajustaram o que fazer. Foi isso aí. Que coisa triste. O que mais, Mark? Olha só, pro ouvinte saber o bastidor, Denis,
No meio da sessão, inclusive, deu tempo para o Gilmar Mendes dar uma volta, ele deixou o Supremo lá. E no final da sessão, o Marco Aurélio, ministro, comentou ali entre os colegas que era a hora do futebol dele. Ele falou isso, os outros jornalistas estavam lá em volta, escutaram, que por isso que tinha que terminar a sessão. Um outro falou que tinha que pegar um voo, enfim, esse foi o clima por lá. Os ouvintes participando aqui sobre esse assunto, a Ana Regina do Bigorrilho... Vou jogar uma bolinha. A Ana Regina, do Bigorrilho, pergunta sobre o HC, ela entendeu, mas ela quer saber se ele pode se candidatar. Não pode. Deixa eu... Essa pergunta... Como é o nome da nossa ouvinte, meu? Ana Regina, do bairro Bigorrilho. Ana, a tua pergunta é perfeita. Porque a matéria penal, ela está divorciada da matéria eleitoral. São duas análises. O que diz a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa diz que quem tem condenação criminal por órgão colegiado está inelegível. O Lula tem e terá o seu último recurso negado na segunda-feira. Portanto, Lula estará inelegível. Lula não poderá disputar a eleição. Isso é ponto pacífico, é da lei. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é unânime nesse sentido, mas o Brasil tem o Supremo. E o Supremo faz o serviço. Você acredita que eles vão operar de novo? Acredito. Não para fazer de Lula candidato, mas para dar liminar que permita Lula discutir logo ali na frente. Se o Supremo... É que eu não tenho nenhuma fé no Supremo. Eu não vou fazer nem o C aqui. Mas a resposta à nossa ouvinte é a seguinte. Lula não será candidato. Não será. Sob pena de assassinato definitivo da lei da ficha limpa. Então Lula não será candidato e não será. Mas o Supremo está aí para fazer o serviço, se precisar for, né? Se preciso for. Até porque, Denê, nós já avisamos aqui, inclusive, que o escambo que está sendo feito no STF pelo advogado Lula, Sepúlveda pertence, deixa ele em casa e em troca não sai candidato. Está se confirmando na prática, não é? O acordão, né? O Elcio Coleski, nosso ouvinte aqui pela live no Facebook, diz que, na opinião dele, se o STF votou pelo julgamento do habeas corpus em função da falta de provas contra Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, gente do céu... eu não vou nem responder porque eu tenho preguiça. Os ouvintes vão me dar razão. Não dá, velho. É muita topeira. É topeira nível. Desculpa aí o desabafo. Ouvinte Koleski. Porra, velho, é topeira. É abaixo da terra o nível da discussão. O habeas corpus está discutindo o início do cumprimento da pena. Não tem nada a ver com prova. Prova, amigão. Se você quer ler prova, você pega o processo e lê o processo. Veja o discurso, pega o processo na mão e lê o processo. Pô, que saco. A patrulha petista, elas pelo menos podia ser inteligente. Pelo menos inteligência na patrulha. Pelo menos que haja um pouco de inteligência na patrulha. Patrulha topeira cansa. É muita toperice. Vai tirando a paciência da gente. Me perdoem o desabafo. Eu tô incomodado porque eu sou um jornalista e sou professor de direito. Eu já não sei mais o que dizer aos meus alunos em sala de aula. Eu vou dizer o quê? Que o Supremo Tribunal Federal, eu vou dar aula de Supremo. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, tem a sua competência de natureza constitucional, é ele que faz, em última análise, a hermenêutica, a interpretação constitucional, tem essa competência, essa. O Supremo é formado por 11 juristas de notável saber jurídico, de reputação ilibada, que são escolhidos pelo presidente, que passarão por uma sabatina pública pelo Senado da República, no sistema de freios e contrapesos. Vou dar toda uma discussão, toda uma leitura do que diz a nossa Constituição para chegar na prática juntar meia dúzia de ministros irresponsáveis para fazer política e defender um réu. É isso. Aí cansa. Desculpa aí. Desculpa aos ouvintes que não tem nada a ver com o desabafo. Mas chega uma hora que estoura a tampa da panela de pressão. Tô tipo Barroso. Cadê a vinheta, Terribas, do Barroso? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. É isso. E daí, Marcos Souza? É importante lembrar que não é a primeira vez que a lei
sob a prisão em segunda instância alterada por um réu específico. Dos últimos 70 anos, apenas 7 anos nós vivemos sob a égide desse entendimento aí de só em trânsito julgado. A primeira vez que mudou foi nos anos 70, com o delegado Sérgio Fleury, aquele delegado famoso do DOPS em São Paulo. Ele foi condenado e iria ser preso logo após o júri. Daí fizeram uma mudança na lei, o regime militar patrocinou isso, para que ele pudesse pagar uma fiança e aí não fosse preso. Daí veio a Constituição 88 e disse que todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário em última instância. Mas na época tem a súmula 9 do STJ que diz o seguinte: não, vai ser preso sim depois da segunda instância. Isso mudou quando? Em 2009, quando a STF começou a julgar o quê? O mensalão. Daí deixa recorrer em liberdade tudo até o trânsito final em julgado. E agora em 2016 voltaram a prender em segunda instância. E agora, pelo jeito, o STF vai mudar entendimento de novo e vai voltar a soltar. Depende o réu. É o juízo de casuísmo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Hoje é um dia pequeno para o país. Hoje é um dia em que nós nos diminuímos, em que a nossa república murcha. Só que a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que pôr o pão dentro de casa, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer pela gente, pelas pessoas que a gente ama, a gente tem que tocar pra frente, mas dá um desânimo. Não dá? Denê, tem vários ouvintes perguntando exatamente a mesma coisa. Vou pinçar uma aqui para representar essas perguntas. Telefone 6268 pergunta: o que se pode fazer para mudar isso? Nada. Nada. Não há o que fazer. Nada. Tá respondido. É a Suprema Corte. É o Supremo Tribunal Federal. A última palavra. O que vai se fazer? Nada. Entenderam o meu desânimo? Então, o que a gente vai fazer? Vai marchar na rua? O que adianta? Eles não são eleitos. A gente vai sair, fora Gilmar. Pra quê? Alguém acredita no impedimento que vai se abrir um processo de impeachment contra 6 ministros da Suprema Corte? Nada, não adianta nada. É só ficar de mimimi. Esse jornal que não é de mimimi, eu tô de mimimi, o Supremo. E fazer o quê? Sabe quem ficou feliz com a decisão? Quem? O Lula, claro. Esse Quer saber como é que ele respondeu, Denê? Como, mano? Segundo o jornal Folha de São Paulo, um assessor lhe entregou o próprio celular para ele ler a notícia. Lula e a presidente deposta Dilma Rousseff leram juntos a notícia. Logo após o Lula ler o que aconteceu, ele disse a frase, abre aspas, pense em um cabra animado, fecha aspas. Olha aí, né? Que bom. Viva a animação. Terribas, a gente vai poder animar os nossos ouvintes no próximo bloco, não vai? Eu não faço média, seus miseráveis. No próximo bloco, a gente vai te dar um par de ingressos. Isso, de ingressos. Pra ver um baita show. Final de semana chegando. E é o dia, sabe do que, final de semana? De ouvir a nossa playlist no Spotify. É só o que nos resta. Faz uma semana que a gente não fala dela. Escute a nossa playlist no Spotify, vai deixar o teu dia menos amargo aí depois. Mas que coisa triste. Mas é o seguinte, a gente precisa falar a verdade, né? Precisa falar a verdade. Ontem o Estado brasileiro, o nosso país diminuiu de tamanho. Nós ficamos pequenininhos. Antes do intervalo, deixa eu ler uma mensagem que eu recebi do professor Flávio Pansieri. Ele fez uma brincadeira com o que aconteceu ontem no Supremo, mas vale o registro. Olha o que ele disse, Mark. O STF reuniu-se para decidir, mas decidiu que antes precisava decidir se podia decidir. Decidiu que podia, mas decidiu não decidir mesmo podendo decidir. Decidiu que vai decidir outro dia. Mesmo assim, decidiu que o TRF4 não pode decidir pela prisão antes da decisão do STF. Clareou? Foi isso aí. Ficou bem explicado. Foi isso aí que o STF fez. Primeiro se reuniu para decidir, aí decidiu que primeiro precisava decidir se podia decidir, aí decidiu não decidir, e aí como o outro ia decidir, ele decidiu que a decisão do outro só poderia valer depois que ele decidisse. Entendeu? Foi Imagina o que o Supremo, isso na voz da Maria Bethânia. Foi isso que o Supremo fez. É isso aí. Rede Mais Notícias. Politicamente, a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem favoreceu muito Jair Bolsonaro.
Bolsonaro ontem ganhou uns pontinhos na pesquisa, não ganhou, Mark? Ah, sim, né, Daniel? Até porque o perfil do eleitor do Bolsonaro é aquele que tá cansado com tudo que tá acontecendo. Daí quando ele vê o Supremo fazendo isso, tá fazendo, já pensa, então, vamos ver o que vai dar com o Bolsonaro, né? Vamos ver, já que tá desse jeito, vamos ver o que vai dar. Pois é, o Bolsonaro ontem cresceu. É o Supremo fazendo o serviço por inteiro, de A a Z. Esse é o Supremo Tribunal Federal. Ontem, eu que tenho tanta fé, né? Fiquei ouvindo o Mark aqui ontem. Não, tem gente em Brasília acreditando na Rosa Weber. Ai, vamos então. Então vamos. Não deu nada. A gente que não acredita mesmo, já era. Ô, Terribas, passado esse momento assim de que a gente jogou fora... Que parece que o Supremo nem votou ontem. Que a gente jogou tudo de ruim. Vamos falar de uma parte boa. Tem uma Operação Lava Jato nas ruas agora, Marcos Souza. Fase número 50. Exatamente. Chegamos à fase 50 da Lava Jato. É a operação que foi batizada de SOTS 2. As medidas cumpridas se relacionam com investigações conduzidas no âmbito da fase 47 da Operação Lava Jato, então desdobramento da fase 47, que apura o pagamento de propina a agentes públicos e atos de lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário ligado à empresa Meta Manutenção e Instalações Industriais pagou R$2 milhões em propinas ao ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, que se encontra atualmente cumprindo prisão preventiva aqui em Curitiba. Outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de pessoas relacionadas a essa questão. Os mandados são cumpridos, portanto, no estado de São Paulo e também na Bahia. A fase 50 Lava Jato, então, é uma fase sem presos, Denian, mas que investiga aí contratos da Transpetro. Muito bem, são 7h38. Seguinte, ó, tem um programa bom para fazer aqui no Paraná semana que vem. Para você aí que quer participar de algo animado, semana que vem tem uma caravana que vai passar aqui no estado, que vai trazer o nosso Homem Solto. Essa é boa, hein? Tem a caravana do Lula. Como é que faz para participar, Mark? Logo após o fim da sessão do STF de ontem, a presidenta... Pode falar presidenta, não é? Não? Pode. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann... As estudantas, as gerentas... declarou pelo que Twitter... estão nos ouvindo, gostam da presidenta. A chefa. Declarou pelo Twitter que o reconhecimento do STF ao HC impetrado por Lula é a expedição de um salvo-conduto, que são decisões iniciais que respeitam a Constituição. Esperamos que esse seja o caminho do Supremo na decisão final, disse a Gleisi Hoffmann. Ela segue com a caravana de Lula pelo sul do Brasil em forte campanha política. Eles estão no Rio Grande do Sul e na próxima semana chegam aqui ao Paraná. Lula e a senadora estão convidando as pessoas para acompanharem a caravana. E eu quero fazer um convite para vocês, porque dia 26 nós começamos a caravana no Paraná, presidente, no meu estado. Eu queria aproveitar a oportunidade, Gleisi, para convidar o povo do Paraná para participar da caravana. A caravana é um momento importante porque nós queremos ouvir testemunho de pessoas que tiveram experiências bem-sucedidas no nosso governo. Portanto, eu queria convidar todos vocês, que pegassem a agenda nossa pela internet e que vocês pudessem acompanhar a caravana, porque eu acho que a caravana será o início de um novo momento na vida do estado do Paraná. Conto com vocês até Francisco Beltrão. Isso aí, gente. Até lá, hein? A caravana será um novo momento na história do Paraná. Que momento, eu não posso Agora vai, hein? Isso. Nossa! E o convite começa pela região oeste. Na segunda-feira, o primeiro evento será com agricultores familiares em Francisco Beltrão. Depois ele segue para Foz do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e termina em um ato programado para a Praça Santos Andrade, aqui em Curitiba. Ó, então para você aí do oeste, tem Francisco Beltrão, Foz, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras, e aí aqui em Curitiba, num ato na frente do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Quem quiser visitar o réu, conhecer o réu de perto, tem uma chance. Sabe que engraçado, Denian? O Lula vai estar aqui em Curitiba na quarta, dia 28, e o Bolsonaro na quinta, dia 29.
Vão quase se encontrar aqui na capital dos paranaenses. Quero dizer que está aberto o microfone da Jovem Pan para o presidenciável Jair Bolsonaro. Aqueles presidenciáveis que passarem por Curitiba sempre serão convidados pela nossa produção. Já encaminhei o pedido de entrevista à assessoria do presidenciável do deputado federal Jair Bolsonaro para que ele venha ao microfone. Não convidarei o réu Lula para vir ao microfone porque ele está inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. Então ele não falará no microfone porque não é candidato. Quando o PT lançar o seu candidato à presidência da República, que ele seja verdadeiramente candidato e não uma afronta à lei, estará sentado a esse microfone para falar e apresentar as suas propostas ao país. E digo absolutamente sério. O Lula, se quiser vir ao microfone da Jovem Pan, está convidado desde já, mas não para falar como candidato, e sim como réu. O ex-presidente Lula, réu, o microfone está aberto para ele, será recebido aqui com todo respeito e poderá expor a sua opinião, sempre. Mas não como candidato a presidente, porque ele está impedido pela lei da ficha limpa. 7h42. Ouvintes na Jovem Pan. Tem gente pedindo ingresso aí lá de Cascavel, Marcos? Tem muita gente, até me assustou aqui o número de ouvintes que temos em Cascavel, muita gente pedindo ingresso do Jota Quest aqui. No final do jornal a gente informa quem vai faturar o par de ingressos. Aproveitar aqui, Daniel, para mandar um abraço pro Frank Sakata, ele que é um japonês, acredito você, que é dono de um CTG. Ué? Aí é bom, hein? CTG Sakata, fica em Almirante Tamandaré. Ô, louco, ô Frank, hein? Vamos dançar o pezinho, Frank? O que mais, Mark? O Frank sempre ouvindo a gente, o pessoal da New Shop também conosco. Também tem aqui a ouvinte Daiane, ela que é estudante de Direito da PUC, Denian. Pede pra você mandar um abraço para ela, vai todos os dias escutando o jornal. Daiane, um abraço para você, para todos os estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E aí eu aproveito e estendo aí a todos os estudantes, ouvintes deste jornal, os estudantes universitários que optam pela Jovem Pan para já chegar com o cérebro bombando em sala de aula. O pessoal tá pedindo aqui, Denian, final telefone 2811, por exemplo, para você comentar e lembrar que o Lula chamou o STF de acovardado. Então. E o que você acha que ele tá falando agora do STF? Esse STF tá vendo como era acovardado? Foi só a gente dar um calor nos caras que os caras já cederam. Agora, o grande momento ontem da sessão do Supremo, para que você entenda o tamanho da barbaridade, quer entender de como o Supremo Tribunal Federal chafurdou no lixo ontem? Chegou um determinado momento que eles tinham que decidir se dariam ou não dariam um salvo-conduto ao ex-presidente Lula. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes. Sabe o que o ministro Gilmar falou? Olha, eu me sinto muito confortável de tomar essa decisão. Até porque, né, todo mundo sabe, ninguém vai me dizer que eu tenho simpatia pelo PT, né? O ministro da Suprema Corte se colocou numa sessão da Suprema Corte, numa posição de, aspas, adversáriozinho político do Partido dos Trabalhadores. E o Gilmar que fez o serviço para o Partido dos Trabalhadores. É uma banânia, República Federativa da Banânia Brasileira. A Alessandra aqui e outros ouvintes também estão pedindo para você ler de novo o trocadilho do STF lá, que decidiu, não decidiu, decidiu que ia decidir, como é que é? Ah, peraí que eu vou achar. É muito bom. Peraí que eu vou colocar uma trilha boa pra gente ler isso aí. Acha aí a trilha, Terrível. Então tá, já consegui a trilha aqui. Muita gente aqui, enquanto isso, Daniel, falando que falta um Bin Laden no Brasil, brincando com a situação, que desistiu de tudo. Rique Mais Notícias. 7h49, 7h49. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Doutora Flávia Odi veio hoje pronta para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Você vai encaminhar para cá o que você quer saber, pode mandar. 41 98504 5092 98504 5092. Quem vai comandar a entrevista aqui vai ser o Marcos Souza. Eu vou lá para a TV, porque eu tenho compromisso do 8 em ponto, às sextas-feiras, né? Vou entrevistar o presidente do TRE, o desembargador Oyama. Primeira pergunta que eu vou fazer pro presidente do TRE, Mark, é a seguinte.
A lei da ficha limpa vale, excelência? Será que vai valer? Porque do jeito que a coisa vai, né? Valeu, rapaziada. Eu fico por aqui, mas tem mais jornal aí. Tchau, até segunda. E você desde já, então, pode participar aqui com perguntas à doutora Flávia hoje, que hoje responde especialmente aos ouvintes que estão participando aqui pela live e também pelo WhatsApp. Tem a mensagem aqui que já chegou, doutora, do final do telefone 1189, falando sobre o jejum intermitente. Os ouvintes têm muita dúvida sobre isso. Sim. Ela quer saber quantas horas e quanto se deve fazer, quantas vezes na semana se deve fazer. Isso é bem individualizado, conforme a condição física, mas é interessante que seja de no mínimo 14 horas, pode ser até ser iniciado com 12. O ideal é de 12 a 16 horas. E deve ser feito, pode ser feito entre 2 a 3 vezes por semana. Dá um bom resultado assim, dessa forma. Final do telefone 4758 pergunta se a qualidade do sono influencia no emagrecimento. Influencia sim, tanto a privação do sono quanto a má qualidade, um sono interrompido. Já existem estudos que mostram que aumentam vários tipos de hormônios que aumentam o nosso apetite e que diminuem a velocidade do metabolismo. Então está diretamente relacionado sim. Agora, quantas horas então, doutora? Quem quer emagrecer tem que ter um prazo para dormir? O ideal é que seja sempre 8 horas, mas já existem estudos mostrando que de 6 a 8 horas já pode, desde que a qualidade seja boa, que não seja um sono super interrompido, né? Porque às vezes a pessoa dorme 8, 10 horas, mas tem vários períodos de apneia ou de despertar, o que já vai dificultar também o resultado. O telefone 9798 pergunta se tem algum medicamento que ajude a inibir a apetite. Existem várias categorias de medicamentos. Antes existiam todos aqueles outros que eram anfetamínicos, que agora não estão sendo mais liberados. E existem os que diminuem o apetite, os que aumentam a excreção de gordura. Então depende de cada caso, né? O Tiago Vieira, de Cascavel, pergunta se exercícios aeróbicos em jejum ajudam na diminuição do índice de gordura corporal. Para algumas pessoas pode ajudar, porém a pessoa tem que estar bem condicionada para que ela não chegue a ter uma hipoglicemia ou não perca massa muscular. Mas pode ser feito sim com orientação do profissional de educação física. Em geral, doutora, se recomenda fazer academia, por exemplo, em jejum? É um tema bastante controverso esse, mas a gente pode dizer que se a pessoa já está acostumada no ritmo de jejum, né, não começou assim do nada, ela pode ter bom resultado desde que ela faça um exercício de leve a moderado. Um exercício intenso não é adequado que seja feito em jejum. Final telefone 9447 pergunta aqui sobre a questão da alimentação noturna. O que pode ser feito sobre isso? O ideal na alimentação noturna é que ela tenha uma prevalência de proteínas, seja animais e vegetais, carboidrato, se for ingerido, que a gente fala de baixo índice glicêmico, ou seja, mais dos legumes, dos integrais, porque se nós comemos muito carboidrato à noite, nós liberamos mais insulina e prejudicamos o hormônio de crescimento, que é um hormônio que nos estimula a perder gordura e aumentar a massa muscular. O Luciano Portela também pergunta aqui, ele fala aqui de um produto específico, mas vou ampliar a pergunta dele. Esses shakes cheios de ervas que você vê em televisão, eles funcionam de verdade para quem quer emagrecer? Veja, na verdade, esses shakes eles vão dar uma restrição calórica. Tem alguns que tem mais, os shakes, por exemplo, que tem whey protein, eles são mais ricos em proteína, mas essa questão de restrição calórica, independente da marca, se você vai usar uma menor quantidade de calorias, naturalmente vai ter um benefício em relação ao emagrecimento, mas não necessariamente que ele seja necessário para que isso aconteça, né? O Rodrigo aqui de Curitiba, final telefone 7233, pergunta se é verdade que a corrida não é indicada para quem tem diabetes tipo 2. Não, ela pode ser indicada desde que o diabetes esteja controlado, né? Se a pessoa está com uma condição de saúde controlada, ela pode fazer sim, desde que ela coma antes para não entrar numa hipoglicemia e que ela esteja numa condição de saúde controlada pelo seu médico. No telefone 5039, pergunta para a doutora comentar, na verdade, sobre o medicamento Femproporex, acho que é isso, que vai voltar a ser autorizado pela Anvisa. Veja, o Femproporex é um daqueles que se enquadra na categoria dos anfetamínicos, porque ele estimula o sistema nervoso central e aumenta a sensação de saciedade, tira o apetite, na verdade. É uma medicação que tem que ser dada com bastante cuidado pelo profissional de saúde e que em alguns casos pode ser importante num obeso mórbido, né, numa pessoa que precisa perder peso rápido, mas não é o ideal.
Porque, na verdade, ele não muda a tua qualidade de vida, teu hábito de vida. Ele vai simplesmente tirar a tua fome de uma maneira artificial. A ouvinte Adelaide, ela de Ponta Grossa, ela quer saber, uma pergunta bem interessante, doutor. Tá chegando a Páscoa e tem esse chocolate zero. O que dá para confiar de verdade que tem açúcar e não tem? O que tem que se observar nos rótulos? O diet, digamos que é o zero, é só zero açúcar, mas ele tem toda a gordura, pode ter gordura hidrogenada e tudo mais. Então, para pessoas, por exemplo, que têm restrição de açúcar, como diabéticos, ele pode ser usado, mas lembrar que ele não é leve, ele não é um chocolate para quem está querendo emagrecer. Existem os chocolates que eles chamam hoje fit, que daí é com cacau 70%, 80%, sem açúcar refinado, sem adição de produtos químicos, que são mais leves do que o chocolate normal, com menos gordura, etc. Então, são duas coisas diferentes. Duas perguntas sobre medicamentos aqui, rapidinho, doutora, para terminar. Claro. A Ingrid Barbosa pergunta se óleo de cártamo, não sei, emagrece. Ele ajuda, ele aumenta, ele tem um tipo de gordura boa que é para aumentar o metabolismo. Ele ajuda principalmente em alguns casos de gordura mais localizada em abdômen e flancos. Mas, claro que tem que vir junto com a alimentação saudável e atividade física. Né? E o Emerson aqui de Curitiba pergunta se o Orlistat pode se tomar por conta própria, sem consultar o médico. Não, ele é um medicamento que aumenta a excreção da gordura, né? Que é aquele famoso Xenical. E só deve ser utilizado com a prescrição médica, porque pode ter contraindicações e efeitos colaterais danosos para o paciente. Tá aí, portanto, essa é a doutora Flávia Ode respondendo os ouvintes aqui sobre dúvidas da saúde nesta sexta-feira. Doutora, obrigado e bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana para vocês também. 7h56 agora. E aí, Tê, vamos sortear o ingresso, então, para o show do Jota Quest em Cascavel? Vamos. O pessoal já tá bem ansioso aí pro show do Jota. Acontece amanhã lá em Cascavel. Tê, eu vou confessar que eu fiquei muito feliz com o número de ouvintes em Cascavel. Surpreendeu aqui as pessoas mandando mensagem, muita gente ligado no Rick Mais Notícias. E quem faturou o par de ingressos, quem contou a história mais legalzinha aqui, é a Daniele Nakashima. E o marido se chama Tóquio. Será que são japoneses, não? O marido se chama Tóquio e ela é a Daniele Nakashima. Ela conta aqui que foi no show do Jota Quest há quase 20 anos atrás e não conseguiu mais ver a banda. Ela tá morando em Cascavel agora e quer participar. Tá aí, portanto, faturou o par de ingressos. Faz como pra retirar. E aí tem que passar lá na Rádio Jovem Pan em Cascavel, na Rua Paraná 356, esquina com a 7 de setembro. O edifício é o Cima Executive, é o 5º andar. Então você vai lá no 5º andar na Avenida Paraná, na Rua Paraná, 356, esquina com a 7 de setembro, na Jovem Pan de Cascavel, e retira aí os seus ingressos hoje, tá? Porque o show é amanhã. O show acontece no Black Cap Eventos a partir das 8 horas da noite. E a Jovem Pan tem a promoção desse show. Tá aí, portanto, parabéns que faturou o par de ingressos pro show. E nós vamos embora, né, Tê? Vamos embora e aí a gente tá de volta só segunda-feira. Vamos ver se passa um pouco desse amargo aí no coração da gente. Aproveite bem seu fim de semana.